Bom, e a cúpula do BRICS, realizada em Kazan, na Rússia, chegou ao fim. Mais de 30 países participaram da reunião. Mas qual o legado deixado pelo encontro? Sobre isso, conversamos agora com o pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas, Leonardo Paz. Já gostaria de começar perguntando por que o Brasil tem um protagonismo no BRICS, né, professor? Bom dia a todos que estão aqui com a gente. O Brasil ele tem protagonismo, ele é um dos membros fundadores, né? Eu acho que, na realidade, isso é significante de maneira geral, ainda que o grupo se expanda, o Brasil é um dos grupos, dos atores que desde o começo participou da criação, por exemplo, da incipiente criação do fundo dos BRICS, para simular ou ser algo mais ou menos complementar, como eles gostam de dizer, ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco dos BRICS, que ainda que seja um banco menor, mas tenta também ser algo complementar ao banco dos BRICS, né, onde hoje a ex-presidente Dilma Rousseff acaba presidindo. E, no final das contas, o Brasil é o principal parceiro desse grupo do lado de cá do hemisfério, né, do hemisfério ocidental. Então, adiciona, de certa maneira, na minha opinião, um espaço de interlocução que outros parceiros têm mais dificuldade. Eu acho que é um espaço importante para o Brasil, tá? Para ele poder se colocar em outros ambientes de poder e ele conseguir articular e ter uma interlocução com outros atores que estão em ascensão nesse momento. Professor, Vladimir Putin falou que outras 30 nações, 30 países estariam interessados aí em entrar para esse bloco aí do BRICS, mas você acredita que ampliar, além de falar sobre o voto contra a entrada da Venezuela, você acredita que ampliar esse bloco para mais países e aumentá-lo pode fazer com que ele perca força, principalmente em relação à posição do Brasil nessas negociações? Excelente pergunta, porque a gente tem várias respostas. Aumentar blocos, de maneira geral, dá força a blocos, né? Quer dizer, qualquer bloco que seja vai crescendo nesse aspecto, ele consiga articular, de certa maneira, suas posições com mais parceiros, obviamente você fortalece ele. Quando você coloca alguns parceiros que têm economias grandes a mais dentro desse grupo, você coloca a maior parte da economia internacional, você aumenta a parcela da economia internacional que você acaba representando, e isso, obviamente, se torna relevante quando você vai alinhar posições e vai levar essas posições já alinhadas para fóruns internacionais. Então, isso me parece que é muito relevante, você tem de aumentar a força desse bloco. Então, a ideia central aqui seria, você prefere fazer parte de uma empresa, ter 25% de uma empresa de $1 milhão, ou você ter 10%, 15% de uma empresa de $20 milhões? Eu acho que esse é um pouco o cálculo que tem que ser feito, de certa maneira, quando você pensa no posicionamento do Brasil dentro de um bloco maior. Entretanto, por outro lado, é verdade, como você disse, quando você bota muita gente dentro desse bloco, você acaba diluindo a capacidade do Brasil de articular agenda, de ajudar a definir a agenda de acordo com como ele quer, e você diminui a importância de você estar perto dos sócios mais importantes, porque, na realidade, como a gente bem sabe, a força motriz hoje do bloco é basicamente a China, né? Quer dizer, quando o Jim O'Neill pensou nos BRICS lá no início dos anos 2000, a China não era ainda essa potência que é. Se esperava que, de certa maneira, alguma medida, Índia, Brasil, enfim, Rússia um pouco menos, mas cresceriam mais e não deixariam a China desgarrar tanto. A China não seria tão assimétrica em relação aos demais. Hoje, isso ficou claro, a China está muito mais à frente e o BRICS é muito mais um espaço privilegiado perto da potência em ascensão. Então, nesse caso, um grupo muito maior, naturalmente, você tende a diluir a importância dos países que estão ao redor desses poderes maiores. Então, tem vantagens e desvantagens nesse contexto, na minha opinião. Bom dia, professor. Obrigado pela entrevista. Eu queria fazer uma pergunta sobre o conteúdo programático, digamos assim, do BRICS, porque muito se fala sobre a possibilidade do BRICS acabar impulsionando algum tipo de reforma na governança global, alguma mudança na dinâmica de poder na ONU, por exemplo. Contudo, um dos pontos tradicionais da diplomacia brasileira é a defesa do direito internacional e, por exemplo, da soberania dos países. O BRICS é marcado pela influência da Rússia, que não respeita a soberania da Ucrânia, pela influência da China, que flerta com uma possível invasão de Taiwan.
o que, de alguma forma, pode levantar dúvidas sobre o compromisso desse bloco com, por exemplo, este parâmetro fundamental do direito internacional, né, de não invasão, de respeito à soberania territorial dos demais países. Na sua avaliação, o que é que isso indica? O BRICS pode acabar representando uma mudança no direito internacional que diminua, por exemplo, o respeito à soberania dos povos? Eu divido em dois lados essa resposta, né? Eu acho que, por um lado, sim, você, de maneira geral, tem o BRICS como a ideia inicial dele, justamente crítica em relação à arquitetura das instituições internacionais, especialmente Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, que de fato são entidades que basicamente são estruturadas, reguladas e hoje dirigidas pelos Estados Unidos, pela Europa, de maneira geral. Tanto é que o presidente do Banco Mundial sempre é americano, nunca foi outro, e o presidente do Fundo Monetário Internacional sempre foi europeu, nunca foi outro. Quer dizer, o sul global, a China, os Estados Unidos, a China, o Brasil, outros países nunca tiveram a chance de dirigir essas instituições, nunca tiveram maior poder de voto em relação a essas instituições, mesmo que tiverem economias maiores e já fossem, inclusive, credores. Então tem um pouco de crítica nesse aspecto. Tem crítica, obviamente, em relação ao Conselho de Segurança, muito parte do Brasil, da Índia e África do Sul, por exemplo. Então, a reforma das instituições internacionais me parece saudável ser discutida, inclusive porque esse é um tema que não é de hoje. Você tem desde a década de 50 a Conferência de Bandung, G77, grupos não alinhados. Todo o século XX você teve agrupamentos de países que criticaram essa arquitetura. Então, eu acho que é razoável esperar que países do sul global gostariam de ter mais presença e mais poder de agenda dentro das instituições internacionais. Então, me parece que, nesse caso, faz sentido para a gente, o Brasil, fazer parte desse grupo. Do outro lado, outro ponto da sua pergunta, tem a questão da soberania. Eu acho que, e aí eu concordo plenamente com você, quer dizer, qualquer tipo eu não acho que o BRICS vai nessa direção de tentar dissolver ou flexionar a ideia de soberania. Essa discussão já foi feita em 2005, na cúpula do mundo, quando se discutiu o conceito de responsabilidade de proteger. Isso já está discutido na outra questão de direitos humanos, na violação de direitos humanos, genocídio, aquela coisa toda. Só que eu acho que, assim, o fato de você ter, por exemplo, uma invasão nesse contexto da Rússia, que é completamente condenável, eu não concordo, eu acho que a Rússia é a culpada da guerra da Ucrânia em muitos aspectos. Naturalmente, isso reduz a legitimidade de críticas que a Rússia pode fazer a esse tipo de situação. Agora, não é nada diferente do que a gente já viu também. Os Estados Unidos também não respeitou a soberania do Iraque em 2003, a França e a Inglaterra não respeitou a soberania do Mali. É que a gente tende a esquecer dessas intervenções, que a gente acha que elas funcionam, da Líbia, por exemplo. Então, assim, é condenável todos esses tipos de violações de soberania que a gente tem visto ao longo das últimas décadas, perpetradas pelos países que têm maior capacidade militar, efetivamente. E acho que todas elas têm que ser condenáveis. Professor, o governo federal, o Itamaraty, vetou a entrada da Venezuela e da Nicarágua nos BRICS. Existe uma enorme especulação sobre qual foi a razão, a origem dessa decisão. Qual é a sua opinião sobre isso? No caso da Venezuela, muito especificamente, o Brasil ele já declarou que não reconhece o atual governo do Maduro, né? Quer dizer, de certa maneira, houve uma eleição, como todos nós sabemos, já discutimos aqui em amplo, que foi muito polêmica, que o governo teve uma dificuldade muito grande, e até hoje, o governo venezuelano, e até hoje não apresentou as atas que comprovassem, de fato, a lisura do processo. O governo brasileiro, de certa maneira, foi um dos mais pacientes, junto lá aqui com Colômbia e com México, em tentar dar espaço, por mais que tivessem, na minha opinião, amplas evidências de fraude, o governo brasileiro ainda tentou ter bastante paciência com o Maduro, de tentar, olha, prova aí que você tem as atas, vamos tentar ver se dá para sair com alguma coisa daqui. Nunca fizeram, e o governo Maduro não só não reconheceu essa postura do Brasil, tentativa de ser o único ator em interlocução naquele contexto, como ainda começou a atacar o Brasil. Então, na realidade, o Brasil declara, em certo momento, mais recentemente, que, bom, então não reconheço o atual governo do Maduro, tanto é que cortou-se a relação em níveis maiores, né? Quer dizer, você não tem uma relação de alto nível mais com a Venezuela, tem uma embaixada, tem um consulado, essas coisas tem que manter mesmo, porque tem pessoas lá, tem que ter questão de visto, tem empresas fazendo negócio, então a burocracia funciona, mas o nível político está suspenso nesse contexto.
Numa situação dessa, você não tem como indicar um país nessas condições, nesse contexto, para poder fazer parte de um agrupamento. Até porque, por ser parte da América Latina, e aí a Nicarágua entra também nessa cota, você não tem cabimento você fazer parte de um grupo, os países estão vindo desse grupo, estão na sua cota, você que é um pouco o que vai escolher os países que vão fazer parte desse grupo, e são países que estão antagonizando o seu governo. A Nicarágua tem antagonizado o governo brasileiro também em relação às críticas que o governo brasileiro tem feito à perseguição enfim, política que tem sido conduzida em Manágua, na Nicarágua. Então, eu acho que faz parte, quer dizer, você não tem como ter boa fé, ter bom interesse em trazer países para dentro de um agrupamento, de uma aliança política que se supõe importante quando esses governos são antagônicos ao seu governo, ao seu país. Professor, e como é que você vê a adoção de uma moeda aí no grupo para concorrer aí com dólar, para fazer essas negociações? E como que isso pode interferir, essa proximidade do Brasil com tudo isso, nas negociações aí com outros países do Ocidente? Eu acho que a ideia quando a gente coloca que a ideia de uma criação de uma nova moeda, eu acho que a frase como isso é feita, eu acho que é ruim, tá? Porque eu acho que fica uma ideia que a gente vai criar um novo euro do mundo do sul global e isso vai substituir nossas moedas. Não é essa a proposta que está na mesa. A proposta na mesa é você criar uma moeda de referência. É como um exemplo que eu dou geralmente, é como se você passasse a usar o Bitcoin, por exemplo, que existe por aí, mas não substituiu nada. E a ideia é que essa moeda de referência criada fosse usada para comércio entre os países do bloco, né? Quer dizer, se o Brasil vai negociar com a Rússia, com a China, com a Bolívia, enfim, qualquer outro país que faça parte do BRICS, que passasse dessa moeda de referência para facilitar o comércio. Ora, o que acontece? Toda transação comercial, ela tem custo, no final das contas, né? Quando a gente vê isso no nosso dia a dia. Pensa, um exemplo que é bobo, mas pode, de repente, ajudar, quando nós vamos tentar viajar para os Estados Unidos ou para a Europa, a gente não tem que comprar um dólar, não tem que comprar um euro, não tem que fazer a conversão do câmbio. Isso tem custo. A gente paga lá na casa de câmbio, a gente paga lá um determinado imposto. Se você já tem um conjunto dos seus recursos dentro de uma moeda, você não precisa ficar trocando ela, e você usa essa moeda para você poder trocar com outros países, você diminui atrito financeiro e você tem economia. Então, isso por si só já é uma ideia razoável nesse contexto. Difícil de implementação, muito difícil, mas já é razoável. Tem uma outra dinâmica que é você tentar, obviamente, tirar a dependência do dólar, né? E isso também faz sentido num contexto em que os Estados Unidos, desde muito tempo, ele utiliza a moeda dele como uma forma de sanção. A gente já viu contra diversos países no mundo. A Venezuela, em que pese as questões de democracia e direitos humanos, que ela tem muitos problemas, os Estados Unidos quase quebrou a Venezuela em 2014 e 2015, quando ele vai bloquear o acesso ao sistema financeiro venezuelano, eles não conseguem rodar a sua dívida. Então, quer dizer, um país ficou vulnerável como ele está inserido nesse sistema financeiro que envolve moedas, que envolve a moeda americana fundamentalmente, basta os Estados Unidos querer sancionar você por qualquer motivo que seja, que lhe dê interesse, você basicamente não consegue mais rodar a sua dívida. Então, diminuir a vulnerabilidade do dólar é importante. E aí, a questão não é só do dólar, é qualquer moeda. Nenhum país do mundo deveria ser completamente vulnerável a nenhuma moeda específica no mundo, porque isso lhe coloca numa situação bastante, como eu disse, vulnerável. Então, eu acho que é uma ideia interessante, eu acho que faz sentido, é de difícil implementação e eu acho que vai demorar, não é no curto prazo, isso vai acontecer talvez só a médio e longo prazo. Nós conversamos com o pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas, Leonardo Paz, a quem agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã. Grande abraço, bom fim de semana a todos.